Paz seja convosco. Mais uma vez estamos juntos nesse segundo período em que eu inverti as perguntas. Primeiro foi 86, agora a pergunta 85, que diz assim: o que exige de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? O que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição em que temos incorrido pelo pecado? O que nós podemos fazer para fugir da ira vindoura? Seria mais simples, né, a pergunta. Para escaparmos da ira em que temos incorrido pelo pecado, o pecado original, o pecado que nós cometemos todos os dias, Deus exige de nós a fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida. É interessante que não é exigido que para nós escaparmos da sua ira que a gente seja pessoas bondosas na sociedade, que nós dividamos os nossos bens, que nós tenhamos tempo na igreja, mas simplesmente que a gente tenha fé em Jesus Cristo. E com essa fé, com essa ação divina de Deus sobre as nossas vidas, nós começamos um processo, uma temporada de arrependimento que começa no momento da nossa conversão e vai até o dia da nossa morte. Nossa vida tem que ser uma vida de conversão e arrependimento todos os dias, da mesma maneira que a nossa vida conjugal tem que ser uma vida de amor e declarações de amor, não só verbais, mas muito mais de práticas, todos os dias. Nós temos que reconhecer a divindade de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus todos os dias. No dia 1º de dezembro, o que você fez quando acordou? Qual foi a primeira coisa que você fez? Pegou o celular? Viu se tinha um zap? Não entendeu? Hã? O que é a primeira coisa que você fez? Soltou um pum? Não entendeu? Entendeu? Por que não glorificar a Deus nesse período pré-despertar? O reconhecimento de Deus. Talvez seja por isso que você não lembrou de trazer o mantimento no domingo, para ajudar os necessitados. Por quê? Como você não exercita o princípio da gratidão na sua vida em relação a Deus, você também não exercita o princípio da gratidão em relação ao próximo. Talvez seja por isso que você não agradeça a sua esposa, ou o seu marido, ou os seus filhos, porque eles fizeram algo, ou uma comida, um jantar. Você agradece àquele que prepara o alimento, além de Deus? Fulana, quero agradecer porque você fez uma alimentação saborosa para nós. Deus, obrigado pelo alimento. Você agradece ao Senhor pelo alimento que você tem tido. Volto a dizer, nós vivemos numa condição de 5% da população mundial. Se houvesse a possibilidade de a gente fazer aquele intercâmbio e você passar 2 meses na Etiópia, talvez você voltasse mais grato em relação às coisas, porque muitas das coisas que nós temos hoje, para nós é como se fossem obrigações de Deus. A fé é o único meio de salvação que Deus decretou antes da fundação do mundo para salvar os seus eleitos. Qual é a moeda? A moeda é a fé. A fé que procede de quem? De Cristo. Não é a fé nas minhas ações, não é a fé no que eu vejo ou que eu experiencio. O arrependimento vai na consequência. Você só pode se arrepender a partir do momento que Deus embutiu a fé no seu coração, porque senão você não crê, você nem consegue ver que você pecou. É toda uma sequência de coisas, é como se fosse um elo de corrente amarrado na outra. Mas o primeiro elo da corrente é a ação divina de Deus no nosso coração, nos despertando para ver essas coisas, nos transformando em homens e mulheres sobrenaturais ou espirituais, em vez de nós ficarmos numa condição natural. Então o arrependimento, ele procede depois que você já foi desperto, porque senão você não consegue ver. É como o cachorro, se você colocar o cachorro na frente do espelho, ele não vai reconhecer que é ele mesmo. Ele vai achar que é outro cachorro, talvez ele rosne, talvez ele fuja. E quando você está morto é a mesma coisa, você não consegue identificar nada. O arrependimento é uma consequência da sua fé e da sua salvação, e não uma causa disso. Pastor, eu vou
pessoas que a gente politicamente está cometendo pecado, atrocidade, assim, que em alguns olhos é horrível, inaceitável, mas ele não vê que ele está fazendo isso, porque ele não tem o consentimento do Espírito Santo. E o que dizer a respeito de mim e de você, que nós sabemos que estamos errados e mesmo assim nós fazemos? Pior ainda. Entendeu? O problema não é os que estão mortos, é os que estão vivos. Os que se dizem estar vivos e não estão através das suas obras. A fé é o meio da salvação que Deus decretou, não é? Ele não está pedindo opinião, ele não está abrindo opção. Ele decretou antes da fundação do mundo para salvar os seus filhos, os seus eleitos. O único objeto da fé é Cristo. Não é a minha saúde, não é a minha provisão financeira, não é a minha condição emocional, mas o único objeto da fé tem que ser Cristo. Nada mais é digno ou necessário. Apóstolo João, em Apocalipse, ele está diante do anjo, o anjo fala assim: eis o livro, com selos, e não foi encontrado nenhum que pudesse abrir os selos, e João começou a chorar copiosamente. Ele fala: se acalme, foi encontrado um, Jesus Cristo, o justo. Ele é digno de abrir os selos. Nada mais é digno, nada mais é necessário. Cristo não é mais um exemplo de vida, e às vezes as pessoas pegam a Bíblia como um livro de exemplos. Não é. É muito mais do que um exemplo. O único redentor e mediador entre Deus e os mortos é Jesus Cristo. Não é o meu agir, não é o meu pensar, não é o meu falar, não é um santo, não é um padre, não é um pastor, não é ninguém, é Cristo. João 10, 28. João capítulo 10, verso 28. Quem é? Diene? É. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o Senhor, ele determina, porque ele é soberano, ele cumpre, e ninguém pode ir contra aquilo que ele determinou. Acabou. De ondas de mar tão medonhas. Essas são apenas ondas. Porque o autor da vida está comigo. Eu gostaria muito de acreditar nisso todo o tempo, mas eu não acredito, sou que nem você. O que é a fé? Fé é acreditar nas promessas de Cristo e acreditar que Ele é poderoso para as cumprir todas. Todas as ordenanças, todas as promessas que estão nas Escrituras Sagradas, elas vão se cumprir. Nem um i, nem um tio. Por que i ou tio? São referências ao texto hebraico em que fala sobre as menores letras do alfabeto hebraico. Ele fala i e tio para a gente entender. O pinguinho no i e o tio talvez sejam as menores coisas dentro do nosso alfabeto. E aí ele fala, nem isso deixa de cumprir. Imagina textos, livros, capítulos. Não basta o cristão acreditar nas promessas de Cristo. O cristão tem que ter a certeza de que Cristo irá cumprir essas promessas. E todas elas. Não basta você ser salvo, você tem que ter a certeza que você é salvo. Essa certeza da salvação, ela é algo que tem que ser construído na sua vida. E a partir do momento em que você estabelece ela, nunca mais perca. Porque quando a luta e dificuldade vier e vem, você vai se atrelar àquela memória, àquela ação, aquilo que aconteceu que foi tão importante para você. Este mandamento, como todos os outros, traz a necessidade do conhecimento verdadeiro de Cristo, o Cristo das Escrituras. Mas como conhecer Deus se a gente não lê as Escrituras? Como você não ter uma leitura diligente das Escrituras Sagradas? Graças a Deus, na minha casa, esse princípio estabelecido. Eu leio a Bíblia, Rosângela lê a Bíblia e a Luísa lê a Bíblia. E nós lemos também juntos. Independente se nós lemos juntos ou não, a leitura individual ela existe. No seu lar existe isso. Se não existe, você como marido está ajudando a sua esposa a fazer isso? Você, esposa, está ajudando o seu marido? Você, solteiro, está buscando de alguma forma se unir a alguém para que você possa ter essa força e continuar caminhando? E os filhos? Nós temos deixado os filhos fazer o que quer? Ler como quer? Ou nós temos entendido que essa leitura diária das Escrituras é vida,
É muito mais importante do que um diploma de faculdade ou do que muito dinheiro no bolso. Nós estamos chegando no fim do ano. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se você tiver muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender, e você não tiver Cristo, você vai para o inferno. E as suas coisas vão ficar tudo para trás. Os egípcios achavam que eles poderiam colocar suas riquezas para que no mundo vindouro a pessoa viesse a ter posse daquilo. Então, a pessoa morria, pegava todas as suas riquezas, colocava numa tumba, pegava a sua esposa, as pessoas mais próximas, selava, colocava um monte de servos, para que quando o cara acordasse, depois de morto, os servos estivessem ali para servi-lo. Ilusão. Espero realmente que você tenha muito dinheiro no bolso. E saúde para dar e vender. Mas acima disso, Cristo. E você não vai conhecer Cristo se você não ler. E aí eu estava perguntando para o El, falava assim, e aí, quem que atrasou hoje para você chegar atrasado? Aí ficou aquela conversa, fui eu, foi ele, foi não sei o quê. Eu falei, pô, mas, não, porque ontem eu trabalhei, é porque eu fiz isso. Falei, você está querendo justificar para mim? Não é para mim, é para o Senhor. O que levou você? Perguntava para ele, o que levou você a perder os louvores iniciais? O que levou você a perder a cumprimento entre os irmãos? A comunhão entre os irmãos? Não, porque eu trabalhei, porque eu não sei o quê, e eu fui para a correria e tal. Nada disso vai ser justificativo no dia do Senhor. Você pode justificar para mim. Para Deus não. Os louvores que você perdeu, você perdeu. Foram louvores que falaram extremamente ao meu coração em relação a algumas decisões que eu ganhei tomar. Talvez as decisões que você precisa tomar, você perdeu no começo do culto porque você estava na correria. E você valorizou coisas mais importantes do que estar na casa do Senhor. O que nós temos feito com os nossos filhos? O que Nicolas e Aisla vão fazer com o Joaquim? Como é que eles vão ensiná-lo? Será que ele vai fazer o que ele quer? Será que ele vai tomar as decisões dele como ele quiser? Ou eles vão ensiná-lo pelo exemplo, como ele deve agir? Porque primeiramente pela graça de Deus. Segundo, Luísa sempre viu, tanto eu como Rosângela, orando, sempre nos viu lendo a palavra, dando primazia para isso. O que acontece naturalmente? Aprende o que você tem feito. Não basta o cristão acreditar nas promessas de Cristo. O cristão tem que ter a certeza de que Cristo irá cumprir todas as suas promessas. Esse mandamento, como todos os outros, traz a necessidade do conhecimento do verdadeiro Cristo da Escritura. Não basta ouvir falar de Jesus. A crença real somente pode provir do conhecimento. E somente conhecemos a Cristo através da leitura das Escrituras. João capítulo 5, 39. João capítulo 5, verso 39. Sim. Examinar as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examinais as Escrituras. E às vezes você vai no médico, o médico nem olha para sua cara. Ele já receita para você um Tilenol. É um bom médico. E ele fala, examinais. Olha, com cuidado. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Se você entende que as Escrituras Sagradas, elas te levam para a vida eterna, você vai examinar e com muito cuidado. Com muita alegria, eu vejo o Carlos falando da leitura. Poxa, cheguei em Neemias. Aí quando ele vê um negócio, ele interage, fala. Estou sentindo falta dos outros crentes fazer isso. Será que você não está lendo? Ou será que nenhum texto que nós temos lido bate exatamente com o seu, só com o Carlos? Você entende que quando a palavra de Deus ela começa a entrar no coração, ela tem que gerar alguma coisa, eu preciso compartilhar, eu preciso falar, eu preciso fazer. E ele fala, quem escreveu foi Neemias, né? Porque eu tenho visto lá, entendeu que ele escreveu com as próprias mãos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Mas talvez você esteja lendo a Bíblia, se estiver lendo como estivesse lendo, fazendo rosário, entendeu? Fecha, acabou já ali e tal, tchau, acabou. A graça da fé pela qual os cristãos são habilitados a crer para a salvação das suas almas
é a obra que o Espírito de Deus realiza em seus corações, sendo usualmente operada pelo ministério da palavra e fortalecida pelo estudo bíblico e oração. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. Não podemos nos afastar nunca do entendimento de que tudo nasce em Deus, mas também não podemos nos afastar da nossa responsabilidade pessoal, em que eu recebo de Deus uma semente, e a minha obrigação é cuidar dessa semente. Algumas plantas que vão nascer dessas sementes, elas podem dar muitos frutos ou poucos frutos. Depende de como você a rega. Quanto eu tenho orado, quanto eu tenho lido, quanto eu tenho meditado, quanto eu tenho colocado em prática. A fé que salva é dom de Deus, privativa dos cristãos verdadeiros e infundida pelo Espírito Santo. O dom da fé é transmitido pela pregação fiel e pela leitura bíblica. Atos 16:14. A fé vem pelo ouvir, única e exclusivamente. A fé, ela vem pelo ouvir, e não ouvir abobrinha, não ouvir coaching, não ouvir filosofia, não ouvir o que eu acho, o que eu penso, mas ouvir a palavra de Deus. Atos 16, verso 14. Você que tinha que estar fazendo. 16:14. Obrigado, Vânia, por você fazer o papel de mãe. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Temente a Deus, nós escutava ao Senhor. Abre o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia, porque Paulo falava da palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Dedique em ouvir a palavra de Deus. Separe mais tempo. Fé e razão são as duas formas de equilíbrio. Nós temos que ter a nossa mente, nós temos que entender com a nossa mente, raciocinar, mas também temos que crer com alguma coisa que nós não vemos. O conhecimento é a apreensão da verdade que se percebe no mundo material. Então eu vejo algo acontecer no mundo material e eu passo a entender. A fé é a concordância da mente com a verdade que não é percebida pelo conhecimento natural. Então eu tenho um raciocínio, eu tenho um pensamento, eu entendo os princípios das Escrituras, só que há princípios que eu acredito apenas porque Deus colocou ele no meu coração. A palavra de Deus diz isso e eu acredito nisso. Ele fala que nunca vai faltar um mantimento na minha mesa e eu tenho que acreditar isso pela fé, independente do que esteja acontecendo. E isso é recebido somente pela graça de Deus. Não há uma forma de você receber a fé em Deus, a não ser através de Deus. Você pode ler a palavra, orar a palavra, fazer o que você quiser por anos, sem a ação divina de Deus, isso é uma perda de tempo. Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E por que você quer desistir? E por que a gente se declara cristão, tem Cristo no coração e a gente vira e mexe e quer desistir? E não querem mais. Vou desistir. Estou cansado. Claro que eu falo para vocês como falando ao espelho. As mesmas coisas que você fala, eu falo. Eu não sou diferente de você. A fé não é um produto da razão humana, mas uma vez recebida, a fé se mostra como sendo plenamente racional. Apesar da fé não ser racional, quando nós recebemos, nós começamos a entender as coisas de uma forma diferente com a nossa mente. O cristão não se sente obrigado a querer mistérios e paradoxos plenamente racional, paradoxos na revelação. A Escritura é clara e lógica. Aqueles que têm o ministério do Espírito, todo o conhecimento possível de Deus, de Cristo e da salvação está contido na Escritura. Como saber as coisas e maravilhas do Senhor? Apenas através das Escrituras. Então a gente não tem que crer através da palavra, da revelação ou do milagre. Muitas pessoas acham que a palavra ela só é verdadeira se tiver um milagre, se tiver alguém sendo curado. E bendito seria, oro para que Deus faça isso. Já falei para vocês, falei outro dia, eu falei para a Rosângela, estava lá vendo, lá na sériezinha do The Chosen lá, e aí mostrava Jesus que mandou os discípulos para fazer o trabalho dele. E eles ficaram temerosos, eles começaram a ver a manifestação do poder de Deus através da vida daqueles homens. Aí mostra curas maravilhosas, e eu tenho certeza que um dia Deus vai me dar esse dom. E eu falei para a Rosângela, um dia Deus vai me dar esse dom. Eu sei que ainda tem muito para trabalhar, mas quão maravilhoso seria se as minhas palavras e as suas palavras... Imagina, Nicolas e Menísia e quem for junto, porque eles são os fixos, né? Os outros têm sempre ocupação. E Menísia e Nicolas vão, e aí tem alguém lá que está com uma dor, está mancando. A Menísia olha e fala assim, posso orar por você? E a Menísia ora e o cara começa a pular. Imagina isso acontecendo. O que iria acontecer? Mas se a gente não fizer, como é que vai acontecer? Se a gente não lê as Escrituras para ver que as coisas realmente acontecem, qual a diferença de João para mim? Qual a diferença? Será que não é a nossa falta de ação? Quantos hospitais nós visitamos? Quantas pessoas nós oramos pelas enfermidades? Quantas pessoas? Qual que é o nível da nossa fé quando no domingo pela manhã eu falo assim, ore pelos enfermos? Será que você já não tem aquela oração guardada lá no teu arquivozinho lá? Aí você digita assim... cura enfermidade, PUC. Aí vem a oração, você pega e põe. Se eu pegar essa oração que você fez agora, semana que vem a mesma, mês que vem é o mesmo, ano que vem é o mesmo, eu não trago nem a emoção, simplesmente eu faço uma oração religiosa. Será que é isso? Será que a minha oração pela igreja perseguida ela é a mesma? Por isso que eu achei interessante quando Pedro usou aquele termo, entendeu? Sustentabilidade financeira. Ele não falou isso da boca para fora, porque a pessoa fala isso, ela tem que saber o que ela está falando. Então, de alguma maneira, na cabeça dele, ele tentou, eu vi que ele ficou procurando palavras, ele falou assim, a melhor palavra para definir um missionário e uma igreja perseguida na luta de dificuldade financeira é a pessoa ter o sustento para todas as coisas. E aí ele puxa uma palavra, olha que legal isso. Nós temos que inovar nesse aspecto. Não que a minha oração e a sua oração não é ouvida por Deus, não é isso. Mas nós temos que estar motivados nessas orações e nas nossas ações como se fossem realmente coisas importantes. Então, quando Menísia e Nicolas forem fazer evangelismo e por algum caso alguém for junto, ouse ouvir a pessoa, ouse orar pela pessoa. Eu vou orar para você para que Deus te cure. Quem sabe a gente não descobre um novo Felipe, imagina. Não vai ter espaço na igreja para caber, entendeu? Não vai ter espaço. A Escritura é clara e lógica àqueles que têm o ministério do Espírito. Todo o conhecimento possível de Deus, de Cristo e da salvação está contido na Escritura. João 5,39. De novo.
Quem leu por último, leia de novo, por favor. Não, foi ela. Examinai as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim me testificam. Falando com o próximo, examine-o. Examine a pessoa. O que ela precisa. Não o que ela quer, o que ela precisa. Como se explica essa evidência racional da fé? Para o Filho de Deus não existe comprovação maior ou autoridade superior à Escritura. Daí a racionalidade da fé salvífica. O nosso culto ele é um culto racional. Deus não quer ninguém adorando a Ele simplesmente porque está recebendo, que nem os índios recebiam, né? Um espelho, ou o Silvio Santos jogava lá dinheiro. Quem quer dinheiro? Entendeu? Não é esse tipo de adoração que Deus quer. A fé demanda e descansa sobre a evidência. Esqueci? Agora no fim? Vai ficar sem. Como se explica essa evidência racional da fé? Para o Filho de Deus não existe comprovação maior ou autoridade superior à Escritura. Daí a racionalidade da fé salvífica. A fé demanda e descansa sobre a evidência de forma tão absoluta como o conhecimento racional. Nós temos que ensinar para as pessoas a ter fé, no sentido de milagres e maravilhas, mas também no sentido do conhecimento das Escrituras. Da mesma maneira que você, quando tem que se dedicar a um curso, e a gente estava falando do curso de igreja, essa dedicação, ela tem que ser dedicação em todas as áreas, para que nós possamos oferecer um serviço excelente. Ao contrário disso, o que se vê hoje na igreja é o domínio da irracionalidade. O que as pessoas creem nas igrejas nos dias de hoje? É como se as pessoas elas esperassem um culto místico, esperassem uma palavra de poder e de autoridade, sem que ela não tivesse que fazer absolutamente nada. Deus ele não dá o peixe, ele ensina a pescar. Esse é o procedimento dele. Ele nos dá a semente, quem rega somos nós. Não estou indo contra a palavra que diz que Deus que rega, não é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Eu estou dizendo que você alimenta e cresce segundo a sua vontade. É algo que eu falo para cada um de vocês. Eu tenho todo o tempo disponível para cada um que quiser crescer. Quero desenvolver o estudo? Vamos desenvolver o estudo. O Felipe trouxe a mim, poxa, não sei o que, vamos estudar, estamos lendo lá o livro da santidade, que ele entendeu, ele leu o primeiro capítulo, meditamos sobre ele, vamos fazer. Eu não posso ir o tempo todo atrás de você, você também precisa vir, entendeu? Eu quero comer, eu estou com fome. A fé demanda e descansa sobre a evidência de forma tão absoluta quanto o conhecimento racional, mas ao contrário disso, o que se vê hoje na igreja é o domínio da irracionalidade. Pregadores carismáticos convencem multidões com argumentos mundanos, amarram demônios, libertam os crentes dos seus pecados, missionários levam aos povos um Cristo inexistente, o estudo bíblico é desprezado em favor da piedade voltada para o homem. Cadê todo mundo na escola bíblica dominical? Cadê? Cadê a preocupação com o ensino bíblico, com o estudo bíblico? Será que a pessoa que não está aqui, ela está em casa realmente se dedicando? Será que a pessoa assistindo o culto online, ela está realmente focado como estaria aqui? Ou dá vontade de fazer uma pipoca, a pessoa dá um pause e vai lá, eu quero ir no banheiro, entendeu? Eu posso tomar água que eu quiser, o pastor Paulo não está aqui me enchendo o saco, eu posso levantar quanto quiser, toca a campainha, você fala, já volto, o que aconteceu aí? Será que é isso? Os crentes modernos procuram religiões de milagres e prosperidade, expulsão de pretensos demônios, o batismo do Espírito Santo e os apelos à aceitação na salvação. Os fariseus faziam as mesmas coisas. Eles eram condenados por Deus, condenados por Cristo. Os fariseus também pediam como sinal que Jesus fizesse demonstrações físicas. Mateus 16:4. Pedro? A Vânia acabou de ler. Mateus 16:4. Uma geração má e adúltera pode ensinar. Pede Um sinal,
e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os pediram. As pessoas, elas continuam querendo sinais, milagres e maravilhas. E Jesus fala, o sinal que você vai ter vai ser ir para onde? Com a barriga da baleia. As sensações e experiências de vida. Oi? Esse texto, ele refere a Nínive, é isso? O quê? Esse texto aí que o Pedro acabou de ler, ele refere-se a Nínive, é isso? Não, a Nínive está no texto de Jonas. O texto de Jonas é sobre Nínive. Mas Ele quando ele fala isso, sinal de Jonas, a geração má, ele está se referindo Não. Ele está falando dos fariseus e está fazendo uma comparação dos fariseus com o povo de Nínive antes de aceitar a condição. Elas ficavam retendo. Ou melhor ainda, a figura da geração adúltera, ela se refere mais ainda a Jonas, que recebe um chamado, recebe uma ordenança e não vai. Aí Deus vai lá e joga na peleja. Entendeu? Melhor que Nínive, o pessoal é Jonas mesmo. As sensações e experiências de vida tornaram-se o centro do culto. E é maravilhoso quando Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Eu por muitos anos procurei anjos, Deus mandar um anjo e tal. Deve ser uma coisa linda e maravilhosa. Você está num quarto, o anjo entrar, iluminar todo o quarto assim, ele vir dar um recado para você. As sensações e experiências de vida tornaram-se o centro do culto e esse é o problema. Não se busca mais a palavra, busca-se as experiências. A fé do crente foi desviada de Cristo e voltada para si mesmo, por meio da satisfação do ego. Aí a gente vai lá cantar, me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, me ama, me ama, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Ai pastor, estou me sentindo tão assim, entendeu? Você entende que o culto ele tem voltado para o coração do homem? Voltado para si mesmo, satisfação do ego e de uma suposta vida de alto padrão moral. Jesus Cristo tornou-se apenas um mero exemplo a ser seguido. Quantas vezes nos cultos não se fala nem o nome de Jesus? Todavia, apesar dessa situação irracional da igreja moderna, a justificação pela fé continua a se manifestar somente e ao mesmo tempo de duas maneiras. Primeiro, aceitação da Escritura como única e indivisível palavra de Deus, sendo a única possibilidade do recebimento da fé e do conhecimento de Deus para todos os homens. Não há outra forma de você chegar a Deus a não ser através das Escrituras Sagradas, que é o próprio Cristo. 2 Coríntios 4:3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto e para os para os que se perdem que está encoberto. O que ele está falando é, se você está pregando o evangelho e a pessoa não está entendendo e ela não aceita, ela nunca vai vir. Se a pessoa não está aceitando, se ela não quer mudança, se ela não quer transformação, se ela continua mês após mês, eu morro de vontade de mudar o meu discurso, mas eu não tenho como mudar o meu discurso porque você volta sempre no mesmo item. É sempre a condição de horário, é sempre a condição da reunião de oração, é sempre a condição do dízimo, é sempre a condição de trazer oferta para os enfermos. É a mesma coisa, entendeu? É a mesma coisa, não dá para entender como que você não cansa desse discurso. A história diz que um pastor ele chegou e pregou, sei lá, Mateus capítulo 3, um culto, 2 cultos, 5, 10, 15. Chegou uma hora que a igreja fez um bem bolado lá, chamou o pastor, queremos conversar com o senhor. O que está acontecendo, pastor? O senhor não tem outra palavra para dar? Ele falou assim, vocês não aprenderam nem essa, porque eu vou passar para outra. Imagina se a gente aprendesse e começasse realmente a desenvolver e crescer. Pô, a gente poder ter um recurso financeiro aqui para a gente montar uma escola aqui de teologia aqui na igreja, entendeu? Alguma coisa desse tipo, ou mandar alguém para fazer lá, mandar para o seminário lá, entendeu? Para estudar. Que legal que seria. Segundo, a aceitação plena e total da suficiência do trabalho de Cristo para a salvação do homem, sem contar com nenhuma participação ou comparação sua na salvação. Primeiro, Deus é tudo. Segundo,
A salvação não veio por você, veio por ele. Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue e morreu Cristo então. De novo, Gaisla, por favor. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei, segue-se e morreu Cristo então. Se você acha que a salvação sua, ela vem pelas suas boas obras, você não precisa de Cristo. A morte de Cristo fez sem sentido. Ele morreu lá, mas eu poderia aqui decidir fazer isso, fazer aquilo, fazer um sopão, levar isso, levar aquilo, ajudar no ministério tal. Eu iria, de alguma maneira, justificar a minha salvação. Mas como eu já falei para você, a menos que você acredite na doutrina da Grécia e outros povos pagãos, a única forma de você salvar é através da fé em Cristo e nada mais. Amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos pela Tua graça e Teu amor, agradecemos pela Tua palavra que nos é revelada, que nós possamos, Pai, não só ouvi-la, mas entendê-la, cumpri-la, segui-la, transformar-nos, Pai querido, de luta em luta, de graça em graça, que cada vez nós possamos ser vitoriosos no sentido de nos assemelharmos a Cristo. Muito mais do que dentro da sociedade que nós vivemos, mas que nós possamos ser encontrados como filhos e filhas amados em quem o Senhor tem prazer. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.